Boa noite, pessoal. Está começando mais um JCast. Eu sou o João Tualdo. Eu sou o João Baraniuk e bem-vindos a mais um JCast. E hoje teremos como convidada a Bruna Bueno, que é enfermeira formada desde 2006. E Bruna, gostaria de saber, hoje dentro da enfermagem, qual que é a área que você atua? Então, atuei já em várias áreas da enfermagem. No último ano, atuei na lida mesmo com o Covid, atuando diretamente no setor de UTI. E como que foi, assim, quando teve o primeiro caso de Covid no hospital? Como é que vocês enfrentaram isso? Sim, é um desafio para todos nós, né? Todos os profissionais de enfermagem, é algo novo, algo que estamos aprendendo a trabalhar. Não foi fácil no começo, acho que toda a dificuldade mesmo que os profissionais encontraram de conhecer um novo vírus, conhecer um novo modelo de trabalho, mas que foi se aprimorando aí no último ano e acredito que hoje já possui uma experiência muito melhor. Então, eu iniciei com uma equipe de 80 profissionais, fazendo diretamente a coordenação de 2 UTIs, só para tratamento de Covid, UTI SUS. E Bruna, você já passou por alguma outra dificuldade, um outro desafio em relação à pandemia, alguma coisa assim? Se passou, se não passou? Então, eu atuei na pandemia da H1N1, então eu já tinha um pouco de conhecimento da área, né, de pandemia, essa questão. O próprio cuidado com o Covid, ele veio muito semelhante, apesar do vírus ter uma mortalidade muito maior do que o H1N1 tinha, mas a paramentação, todos os cuidados são bem semelhantes. Então, eles potencializaram-se mais, trouxe-se mais EPIs diferentes, né? Um equipamento que utiliza bastante hoje de proteção, que não era utilizado na época da pandemia do H1N1, é o Face Shield, que é aquele capacete mesmo. Então, aquele não era utilizado, ele já é algo que já foi inserido na pandemia, mas é tudo novo, né? Foi tudo novo para todos nós, principalmente pela evolução do vírus, que não tinha como comparar com outros vírus, porque a evolução dele foi muito rápida. Ele não tem um medicamento próprio para o cuidado, então isso também já causa todo um diferencial para a equipe, tanto de enfermagem como a equipe médica. Ele não é um vírus que ainda, por mais que já se passou um ano da pandemia, não é um vírus que tem uma medicação específica para o cuidado. Diferente lá da H1N1, que conheceu-se, né, começou a se utilizar o Tamiflu. O Covid ainda não. O Covid já temos vacinas, mas ainda não temos uma medicação específica para isso. Antes mesmo da pandemia, sempre ouvimos que havia falta de leitos de UTI. Para ti, a pandemia só escancarou o nível que estamos de falta de investimentos? Como você analisa isso? Essa falta a gente já sabe que existia, né? Não, nem pensando tanto em Curitiba, porque Curitiba nós temos grandes hospitais. Pensando no Paraná, num todo do Paraná, onde nós sabemos que falta-se muitos leitos, isso é fato. Eu penso a pandemia como algo positivo para a saúde pública. Como teve toda essa questão de liberações de verbas, reajustes, né, nos hospitais para a questão de UTI Covid, hoje, mais da metade das nossas UTIs são UTIs adaptadas. Porém, o Paraná, pensando em Curitiba mesmo, nós temos um grande diferencial que nos outros estados abriu-se hospitais de campanhas em estádios, em diversos lugares, e o Paraná nós temos hospitais que conseguimos transformar em hospital de campanha, porém com estrutura hospitalar. Queremos acreditar que depois de passar a pandemia, esses equipamentos que vieram, eles possam continuar nos hospitais para suprir toda essa falta. Ainda falta-se muitos leitos, até porque agora a maioria foi direcionado para a Covid. O UTI sempre foi uma falta de leitos nacional, não é algo pontual do Paraná, e sim do Brasil num todo. Mas eu acredito sim que possa vir para nos ajudar, pensando assim em pandemia, com toda essa questão de estrutura que foi organizada, porque um leito de UTI, ele vai muito além de ter o equipamento. Então, eu tenho toda a questão de estrutura, eu tenho os próprios profissionais, toda essa dinâmica de equipe estar trabalhando. Hoje nós formamos não só Bruna como coordenadora, mas muitos outros serviços. Formaram-se muitos profissionais para atuar em UTI, o que era uma falta também.
E hoje nós conseguimos que as pessoas se capacitaram. Então, era uma falha muito grande, essa falta de leito era nítida, estava sempre até nas mídias. A pandemia veio, mas a gente consegue tirar um lado positivo, é que se puder se manter pelo menos um percentual desses leitos, já vai ajudar bastante. Né? E quais que são as características mais comuns das pessoas internadas pelo Covid? A obesidade. Então, a obesidade, assim, é um fator... Nós temos, sim, pessoas magras, mas, assim, a obesidade é um fator muito crítico e que agrava-se muito com o Covid. No início da pandemia, nós tínhamos muito a faixa etária idoso. Hoje já não está mais assim. Com toda essa mudança que o vírus teve, até pelo próprio fato dos mais jovens se cuidarem muito menos que os idosos, houve-se um aumento muito grande de pessoas mais jovens. Os jovens que eu falo ali, acima de 20, 22, até 40, 45 anos, o que não era comum. Eu digo assim que nos primeiros 4, 5 meses do início da pandemia, nós não tínhamos pessoas abaixo ali de 40 anos na UTI. Era muito raro. E hoje não. Hoje é o perfil, e o perfil de pacientes que está indo a óbito é 20, é 25, 35, 40 anos. Então, são pessoas muito mais jovens. Mudou a característica do vírus, né? E saiu matérias também de pessoas que tomaram a primeira dose da vacina e depois contraíram o Covid-19. O que você acha disso? Tanto quem já, a gente observa assim, tanto quem já teve Covid, que acha que não pode pegar novamente, pelo contrário, pode pegar novamente, a mesma coisa acontece com a vacina. Então, hoje, seja a AstraZeneca, seja a Coronavac, ambas precisam ser feitas 2 doses, né? Seja a Coronavac, que o período de tempo é mais curto, ali em torno de 20, 25 dias, ou a AstraZeneca, num período maior de 3 meses, mas tem-se também um tempo para que seu sistema imunológico desenvolva uma resistência. E mesmo assim, nenhuma das duas é 100%. Então, mesmo vacinados, nós temos o risco de pegar ainda o Covid. O que vai precisar, sim, ter uma grande quantidade da população vacinada para daí sim começar a pensar em não usar mais máscara, em começar a mudar essas medidas. E o que você acha assim desses movimentos, dessas resistências das pessoas para a vacina? Acho que assim, acho que o principal eu falo assim porque as pessoas não conhecem a realidade no ambiente hospitalar. E lembrando que aqueles profissionais que estão trabalhando ali, colocando a vida em risco, eles também têm o medo, eles também têm o medo de levar para casa, eles têm os mesmos medos que a população tem. Eu acredito que é até pior, porque eles conhecem uma realidade que a população não conhece. Eles conhecem uma realidade que a população leiga acha que é invenção, que a mídia está aumentando. Eu recebi muitas perguntas ao longo da pandemia de conhecidos que não são da área da saúde e que questionavam isso, né? Ah, mas não é a mídia querendo. E não é. Eu falo assim, nós que estávamos e estamos nos hospitais, a gente sabe que não é bem assim, que está sim se agravando. Eu me preocupo muito com essa questão de antivacina, porque como eu já falei, eu sou uma pessoa super a favor, tem vacina, eu tô na fila, quero tomar para o que tiver. Eu acho bem isso. Se for para ser uma de cada lado, vamos lá. Mas eu acho que é muito importante. É muito importante. Até pelo que a gente já passou, o que a gente pode passar aqui, a vacina, sim, deve ser comentada e deve ser discutida em tudo. A gente não pode deixar isso de lado ou fechar os olhos para muitas coisas que a gente escuta ou vê, né? A gente gostaria de agradecer a sua presença, Bruna. Muito obrigado por tirar nossas dúvidas. Esclareceu muitas delas. Muito obrigado mesmo. Agradeço também, muito obrigada. Desculpa se não consegui responder todas as perguntas, né? Não sei se consegui atender todas as expectativas. Eu sei que é bastante dúvida. É bem importante assim a população se atentar no que ler, no que escuta, porque fake news tem bastante. Eu sempre aconselho a acompanhar site do Ministério da Saúde, site de prefeitura, porque são onde vêm as informações mais fidedignas, né? Mas acho que é bem importante, sim, as próprias instituições de ensino estarem trabalhando em cima disso, vão conscientizando toda a população, né? E precisando, se precisar novamente, fico à disposição. Com certeza, Bruna, com certeza. Eu até agradeço novamente essa disposição para uma próxima vez que a gente marcar, né?
de conversar, porque até lá eu aposto que vai ter muito mais dúvidas sobre ainda a pandemia. Mas muito obrigado. E lembrando, pessoal, mais conteúdos assim é na segunda-feira aqui no JCast.